Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Cláudio Zorzo. Nós vamos trabalhar nessa aula ao vivo aqui no CERS com contabilidade e auditoria. Primeiro, queria agradecer em especial aos alunos, pois se eu não tivesse o apoio de vocês, com certeza eu não estaria aqui nessa aula. Segundo, agradecer a confiança do professor Renato. Sou professor aí já há mais de 5 anos, desde que ele começou, dei aula, inclusive ao vivo, lá em Recife. Agradecer também ao pessoal da técnica, ao pessoal do material, que nos ajudam aí todo dia nos cursos. Eu me sinto muito feliz e muito contente em fazer parte dessa família Renato Saraiva. O complexo de ensino tem crescido assustadoramente e eu me sinto parte integrante disso. Mas volto a falar que nenhum professor sobreviveria se não tivesse o apoio dos alunos. Eu queria desejar essa aula aqui, em especial, aos alunos do Complexo de Ensino Renato Saraiva, lá de Florianópolis, que mandaram um e-mail, aos alunos de Minas Gerais, Belo Horizonte, colegas conterrâneos de Porto Alegre, ao pessoal de Recife, onde eu tive a oportunidade até em estar pessoalmente, aos amigos do norte do país, militares que estão lá se dedicando, eu que fui militar de carreira também, desejo a eles esse acesso que o Renato Saraiva está dando, lá na fronteira, assistindo a aula ao vivo. Que vocês tenham fé, persistência, usem como exemplo a sequência da vida do professor Renato Saraiva e de todos os demais professores aqui, que se dedicando a gente atinge o objetivo. Então, que essa aula seja proveitosa para vocês e deixo bem claro que eu me sinto muito feliz em estar aqui nesse momento, ao vivo com vocês. Eu gostaria de levar a vocês essa minha felicidade. Então, eu vou tentar passar por meio de conhecimento, transferindo um pouco do meu conhecimento. Nós vamos começar tratando de contabilidade. Eu peguei alguns pontos que têm sido cobrados em prova. Vou tratar 4 assuntos, tratando de contabilidade geral e avançada. Alguns assuntos, pessoal, que sofreram uma movimentação, assim, a título de teoria, pela medida provisória 627, agora de 2013, uma medida provisória bastante contundente na área contábil fiscal. Mas antes de mais nada, eu quero começar com o princípio básico da contabilidade, que está sendo cobrado de uma forma mais prática. Na auditoria, quando vocês estiverem trabalhando lá na Receita Federal, muitos de vocês terão que fazer, na parte de auditoria, uma conciliação entre débitos e créditos. Eu tenho amigos que são auditores e eles dizem, poxa, Cláudio, a partida dobrada é a essência da auditoria, é a essência do fisco. Esta partida dobrada está sendo cobrada em prova. Agora, em março, nós tivemos uma prova elaborada pela ISAF para contador do Ministério do Turismo que cobrou a título aplicação e origem. Vocês são estudantes, se dedicam ao estudo e sabem que partidas dobradas nada mais é que para toda aplicação deverá ter uma origem. No entanto, na prática, a aplicação não é só o ativo, não é somente onde a empresa coloca o dinheiro em bens. A aplicação é aquilo que consumiu também uma riqueza da empresa. Por exemplo, um furto é uma aplicação de dinheiro, porque consumiu, sumiu o dinheiro. E aí na Receita, vocês estarão lá, eu tenho certeza, analisando o crescimento patrimonial das empresas. Pega a sua declaração do imposto de renda. Se você declarou que tem um terreno, um carro e um apartamento, você vai ter que declarar de onde que veio o recurso para isso. Esse recurso, ele deve ter vindo ou de um dinheiro seu, sua receita, ou que você ganhou uma herança, ou que você financiou, surgindo as origens. Toda origem, ou ela é própria, ou é de terceiros. Ou ela é própria, ou de terceiros. A origem própria é o PL, o patrimônio líquido. A origem de terceiros é o famoso capital alheio, que é o passivo.
É lógico, é lógico. É só você pensar. Você que está assistindo essa aula, você comprou esse computador. Esse computador é seu. Se você está assistindo a aula numa lan house, você está pagando esse dinheiro, você tem que ter vindo de algum lugar esse dinheiro. Se você pegou emprestado no banco, a origem dessa despesa que você tem aí de estar pagando a aula, foi um terceiro. Surgiu uma obrigação. Se você está na sua casa, assistindo no seu computador, você comprou esse computador. Se comprou com dinheiro que o pai te deu, com dinheiro que você ganhou trabalhando, a origem foi sua, uma receita sua, que é o PL. E a ZAF, ela sabe movimentar esse tipo de questão simples. Tipo, para toda aplicação tem uma origem. E isso que nos deixa chateado, é essa forma da ZAF cobrar, que às vezes nem o questionador sabe o que ele está querendo cobrar. Nem ele sabe, se ele elaborar a questão, amanhã você der a questão para ele resolver, ele não sabe. Fica essa complicação. Então, vou tentar sintetizar com vocês. Primeiro, meu e-mail para vocês, quem tiver alguma dúvida, por favor, mande, claudiozorzo@yahoo.com.br. É um prazer responder os e-mails. Eu respondo no canal, sua dúvida do Complexo de Ensino Renato Saraiva, eu respondo todos os dias eu respondo minhas dúvidas, as dúvidas de aluno. Se tiver 10, 15, 20 dúvidas, isso me motiva mais, porque a dúvida, meus amigos, é a semente do conhecimento, e você só tira dúvida com quem você confia. E se você está tirando uma dúvida comigo, eu me sinto feliz, porque você está confiando no professor. Fique à vontade, por favor, tá? Aplicação e origem. Toda aplicação tem natureza devedora. Olha aí. Toda aplicação tem natureza devedora. Guarde isso. Aonde a empresa colocou dinheiro é devedor. Mas como assim devedor? Eu não consigo entender. Professor, o dinheiro no banco é devedor? Eu não consigo entender como o caixa é devedor. Não é que o dinheiro no banco é devedor. O banco que te deve. O banco que está te devendo. Teoria personalista das contas. Você pegou seu dinheiro e botou no banco. Então o banco, a conta banco está te devendo. Toda aplicação tem natureza devedora. Quando acontecer um fato, você tem que identificar aonde que o dinheiro foi aplicado e de onde que o dinheiro veio. E aí a ZAF está cobrando assim, ó. Olha onde estão as aplicações. Coloca na tela. O ativo é uma aplicação. O aumento do ativo também é uma aplicação. Então, os bens e direitos representam a aplicação. Comprar mais ativo é mais aplicação. Diminuição do passivo e do PL. Essa aqui é interessante. Diminuição do passivo e do PL também são aplicações. E despesas. Como assim, professor? Agora complicou de vez. Complicou de vez. Como diminuir o passivo é uma aplicação? Na tua declaração de imposto de renda, na sua declaração do imposto de renda, se fechar a tua declaração, você vai botar lá que pagou gastos com médico, pagou plano de saúde, pagou colégio, pagou um monte de coisa. Botou lá que você pagou dívidas de um carro financiado, aí você tem 10 mil de seguro, tem 10 mil de plano de saúde, tem 20 mil de pagamento de prestações, 10 mais 10 mais 20 já deu 40, e comprou um carro de 50, 90 mil, e declara que ganhou 30, espera aí, o fisco vai dizer, o que está acontecendo? Que milagre é esse? Você aplicou 90 e ganhou 30? Alguma coisa está errada. Quanto você tinha no saldo da sua conta? Zerado. Opa, então 60 mil é uma origem, uma receita sem origem. Você não justificou. Por isso que a diminuição do passivo, pagamento de dívidas, compra de ações em tesouraria, pagamento de saída de sócio, é uma aplicação também.
mas é uma aplicação econômica de saída, uma aplicação de saída de dinheiro de potencial econômico. Guardem isso. Então, as aplicações estão no ativo, bens e direitos, aumento do ativo, compra de alguma coisa, diminuição do passivo e do PL, e nas despesas. E as origens? Guarde. Origem é de onde vieram os recursos. É só parar e pensar, raciocinar. Você é um aluno inteligente, você quer a Receita Federal. Receita Federal é o top. Lá é a corte fiscal. A corte fiscal. A pirâmide lá em cima, Receita Federal. Você que vai entrar lá, você tem que ter discernimento, compreensão. Se tem uma coisa, tem que ter vindo de outra. Da onde que vem a origem? Olha aí, toda origem tem natureza credora. O passivo é a origem de terceiros. O PL, própria. Origem própria. Aumento do passivo e do PL são origens. Diminuição dos ativos. Opa! Diminuição de um ativo é origem. Como assim, professor? Vender um carro, diminuir o imobilizado, foi a origem financeira. E as receitas. Beleza, pessoal? Olha como caiu esse ano numa prova. Bota aí. A firma equacionada apurou o seu patrimônio em 2011, computando os saldos iniciais e a movimentação do exercício. Disto resultaram os valores abaixo listados. Bens, direitos, obrigações, situação líquida, aumento do ativo, aumento do passivo, redução do ativo, redução do passivo, obtenção de ganhos e rendas e realização de consumo. Aí ele pede, considerando que todo o movimento contábil dessa entidade está expresso na equação acima, pode-se dizer que o item que a completa será um aumento de mole, mole, mole. Teoria claudiana. Faça um razonete, coloque de um lado as aplicações, de outro as origens. Aplicação, ativo mais despesas mais redução do passivo e do PL. Origem, passivo mais PL mais receita mais redutoras do ativo. E morreu. Só correr pro abraço, galera. Vamos lá. Bens, ativo, 200. Direitos, ativo, 150. Obrigações, passivo, 215. Origem. Situação líquida, PL, 135, origem. Aumento do ativo, olha aí, aumento do ativo, aplicação, 100. Aumento do passivo, perdão, origem. Aumento do passivo, origem, 120. Redução do ativo, já vimos, origem, 45. Reduções do passivo, botei dinheiro, paguei uma dívida, aplicação, 80. Obtenção de ganhos, famosa receita, origem. E realização de consumos, a dita despesa, a aplicação. Matou a charada, agora vem o problema que é somar. 20, 3, 6, 8, 12, 21, 4, 610 de origem, 0, 15, 20, 4, 600 de aplicação. A resposta seria, pode-se dizer que o item que completa será uma aplicação no valor de R$10.000. Mole, mole, mole. Aplicação e origem. Ficou em dúvida? Veja essa aula de novo. Teoria claudiana para vocês. Teoria claudiana, razonete resolve quase tudo.
Só não resolve a falta de dinheiro, galera. Outro item que eu busquei. Esse primeiro é de contabilidade básica. Esse segundo, contabilidade média. Contabilidade geral, o pessoal gosta de dividir em básica e média, que é o famoso imobilizado. É o que está dando o que falar hoje, o imobilizado. Pois, principalmente nas provas da ISAF, onde que eu coloco um imóvel para aluguel? Imóvel para aluguel. Lembra da questão da última prova da ISAF? Imóvel para aluguel hoje, segundo as normas internacionais, é imobilizado. Mas espera aí, professor, e o reparo? E quanto é que custa esse imobilizado? Quanto é que custa? Como é que eu mensuro o valor dele? Ninguém sabe, o pessoal fica maluco ali, professor. Caiu uma questão que ele botou que veio um perito da China. Perito da China. Vamos ver então como é que fica isso? Reparo e manutenção do imobilizado. O que é o imobilizado? São os direitos tangíveis destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade. Exercido com essa finalidade é o peguinha hoje nas provas. Aí entra obra em andamento, importação em andamento, benfeitorias em prédio de terceiros, imóveis para alugar. Eu não estou usando, mas esse dinheiro que eu recebo, eu meto nas minhas atividades. Então a essência desse dinheiro é gerar para a empresa um potencial econômico. Então é um imobilizado. Eu estou ganhando em cima. É diferente do investimento que eu quero ganhar lá na frente. Uma propriedade para investimento eu não estou usando e ninguém está usando. Então o imobilizado é aquilo que está gerando um potencial para a empresa pelo uso próprio de terceiros. Inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle. É o famoso arrendamento mercantil. Arrendamento mercantil financeiro. Que o pessoal gosta de chamar de leasing. O leasing financeiro. Mas, pessoal, o imobilizado, você sabe porque você estuda. O imobilizado, ele causa muito desconforto patrimonial à empresa, porque quando ele está sendo usado, ele acaba diminuindo o seu valor econômico, por meio da depreciação. A depreciação, você sabe também, nada mais é que uma despesa pelo retorno do bem, o sacrifício desse bem. O bem está se sacrificando pela empresa. Mas nós tínhamos antigamente que quando a empresa compra, por exemplo, comprou essa máquina, esse meu celular aqui, comprei ele por R$300, se fosse uma empresa. A empresa Cláudio Zorzo comprou um celular por 300. O fisco dizia, 300 é michuruca, 300 não vale nada. Pode lançar como despesa, pela sua imaterialidade. Mas R$300 hoje não vale nada, não vale nada. Aí, ó, uma novidade, que eu acho que vai cair na questão 44 ou 45. Isso aqui. A medida provisória 627, do dia 11 de 11 de 2013, medida Frankenstein. Essa medida é o caos. Só de emenda ela já tem, a última vez que eu vi, 547 emendas ela já tem. Mas é uma que veio para ajustar, e tudo que vem para ajustar sofre pressão. Mas ela trouxe uma coisa muito interessante que vai cair na prova, olha aí, ó. Essa emenda falou o seguinte, ó, o custo de aquisição, ela mudou a lei 11.598, que é uma lei muito importante, a lei fiscal, que trabalhava com o regulamento do imposto de renda também. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado, incluiu o intangível também, não poderá ser deduzido como despesa operacional. O quê? O custo de aquisição do imobilizado e do intangível não pode ser deduzido como despesa operacional. Professor, pelo amor de Deus, mas o senhor falou que é despesa. A depreciação. A depreciação. O custo não. O custo vai lá no ativo. Mas e aquela que o senhor falou do seu celular?
que o seu celular imaterial, que não sei o quê. Era 300, ora o valor era 326,51 centavos. Não sei se o colega, o câmera lembra, mas não sei se ele vai lembrar, não lembra. Mas era 326,51. Agora mudou para, olha aí, 1.200. Agora eu compro um celular bom e largo direto como despesa. 1.200. Guardem isso. Você que estudou, você deve lembrar do valor que era 326. Então, o custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional. Então, ele tem que ser ativado. Se você comprar um imobilizado acima de 1.200 e ele tiver uma vida útil maior que 1 ano, ele tem que ir para o ativo. Mas abaixo de 1.200, pode lançar como despesa operacional direto. Olha que coisa interessante. Questão 43 ou 44. Bota aí na tela. Salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a 1.200 ou prazo de vida útil não superior a 1 ano. Guardem isso aqui. Busquem essa medida provisória se você quiser estudar. Se não, guarde isso. Atualmente, imobilizado. Vida útil maior de 1 ano e acima de 1.200. O ativo imobilizado compreende os seguintes ativos tangíveis. Isso está na lei, pessoal. Isso está na legislação. Aqueles que são mantidos por uma entidade para uso na produção ou na comercialização, máquinas, veículos, imóveis, de mercadorias ou serviços, ou para locação ou finalidades administrativas. Olha aqui o que eu falei. Locação administrativa, computadores, equipamentos, tudo aquilo que a gente tratava. O diferencial é o para locação. Então, imóveis para aluguel podem se encaixar como imobilizado. Letra B. Tem expectativas de serem utilizados por mais de um exercício. Já vimos isso. Letra D. Existe a expectativa de gerar benefícios econômicos em decorrência da sua utilização. Isso aqui está relacionado com o teste de recuperabilidade. Se o gestor fez uma besteira e comprou uma usina chamada Passadino, Passadeno, Passalena, que passou, ele comprou esse imobilizado, mas o imobilizado não deu retorno. E eu não sei o valor, não sei se vocês sabem, eu acho que é mais de R$1.200. Comprou e não vai dar o retorno, meu amigo, despesa, teste de recuperabilidade, por causa dessa letra C. O imobilizado deve dar retorno para a empresa. Não deu retorno, despesa, teste de recuperabilidade. E por fim, o custo do ativo pode ser mensurado com segurança. Imobilizado, gera benefício econômico para a empresa, é utilizado nas atividades ou é alugado, tem vida útil maior que 1 ano e eu posso mensurar, eu consigo quantificar. O custo do imobilizado compreende. O que entra aí no custo? Guarde o seguinte, você que é um aluno perspicaz, sagaz, entenda o seguinte. Tudo que for gasto com o imobilizado, até a sua colocação em uso, é um custo. Não esqueça, tudo que for gasto com o imobilizado, até a sua colocação em uso, é um custo. Isso vai em especial para os alunos de Porto Alegre. Meus conterrâneos colorados lá que mandaram e-mail, agora eu vi aqui, mexi no celular, veio o e-mail. Pessoal, tudo que for gasto com o imobilizado, até a colocação em uso, é um custo. O que você vai ver na prova? Por exemplo, se pagar um frete para o imobilizado, esse frete existiria se não fosse o imobilizado? Não existiria, então é custo. Então, ele só existe pelo imobilizado. Vai contratar um perito da China. Esse perito seria contratado para ligar uma outra coisa? Não, ele só veio ligar o imobilizado, a máquina. Então, é custo do imobilizado. Tudo que existir por causa do imobilizado, é custo do imobilizado. Aí entra imposto, frete, seguro, carga, descarga, não é manutenção, como é que é? Monta e desmonta, montagem e desmontagem.
Isso tudo é custo, porque existe por causa do imobilizado. Beleza, pessoal? Guarde isso. Isso vai ser cobrado. Bota na tela. Então, o custo é o preço de compra, inclusive os impostos de importação e os impostos não recuperáveis, mas daí a gente tira os descontos e os abatimentos. O custo diretamente atribuível para instalar e colocar o ativo em condições de uso. Aí vem frete, seguro, carga, descarga, montagem, desmontagem. E olha que coisa interessante a letra C. O custo estimado para desmontar e remover o ativo e restaurar o local no qual está localizado, quando existir a obrigação futura para a entidade. Isso aqui é um peguinha, mas do tamanho, galera, da torcida do Inter. Gigante, gigante, numa prova. Vejam, imagine que você, vai cair isso aqui, eu estou sentindo que vai cair. Imagine que o empresário vai e constrói um beneficiador de alguma coisa, em algum lugar. Um imobilizado lá, que é chamado de unidade geradora de caixa. No entanto, ele vai usar esse imobilizado, esse lugar, por 10 anos. E ele diz que quando sair dali vai ter que ajeitar o terreno, deixar, tirar. Nesse momento, esse custo estimado vai entrar no custo do imobilizado, e o valor estimado vai ser uma provisão lá no passivo. Vai ser uma provisão no passivo. Provisão para custos de desmontagem. Entenderam? Ele vai ter que capitalizar isso. Olha que coisa interessante, a essência econômica. Porque senão o cara diz, olha que empresa boa, mas lá na frente ela vai ter que desmontar, e você comprou aquele negócio e não sabia que teria que desmontar. Meu Deus do céu. A contabilidade existe, e você sabe disso, para diminuir a assimetria informacional. Eike Batista também sabia. Diminuir a assimetria informacional. Então, se você tem esse compromisso, quando existir a obrigação futura de desmontar, eu vou ter essa obrigação de ter que desmontar. Eu vou reconhecer, senhores. É interessante isso. Mas o que acontece também nas provas, e vocês que são estudantes sabem, que está caindo agora, depois. Então, tudo que for gasto com imobilizado é um custo. Entendi, professor. Até o perito chinês também. Beleza. Mas e depois? Eu quero saber, professor, depois. Depois é o seguinte, guarde isso, teoria claudiana para o imobilizado. Tudo que for gasto até a colocação em uso, custo. Depois, se melhorar, se aumentar a produtividade, se gerar mais vida para o bem, custo é capitalizado. Se der manutenção, se der uma melhoradinha só para manter, despesa. É mais ou menos o consorte ou a consorte. Se a patroa faz uma lipo, melhorou a vida útil, deu um potencial, capitalizou. Se a patroa vai no salão, despesa. Só por pouco, só para manter? Não. Agora, deu uma geral, capitalizou ou não? Se o marido perder a barriga e chegar lá, pô, olha, estou aqui tanquinho, capitalizou. Agora ele vai lá só cortar o cabelo, despesa. Assim é o imobilizado. Imobilizado é o seguinte, se criou novo valor, se deu aquela possança futura, aquele potencial de geração econômica maior, custo é agregado ao valor do imobilizado. Se só manteve a manutenção, despesa. Está na tela. As aplicações de recursos que impliquem em dilatação de tempo de vida útil, ou aumento da capacidade de utilização, isso é chamado de potencial econômico, devem ser reconhecidos como custo do imobilizado. São os famosos gastos capitalizados. Debita imobilizado lá o bem e credita o disponível, a forma de pagamento.
Então, se agregou valor, se melhorou, capitaliza, imobilizado. Se manteve, despesa, é o número 2. Os gastos efetuados para manter a capacidade de funcionamento normal do bem, sem provocar aumento da vida útil econômica, são tratados como despesa do período. Essa relação, senhores, por favor, entendam essa da Lipo, foi um aluno que fez. Eu gosto dessas relações porque a gente guarda, mas é bem isso mesmo. Se a pessoa está lá meio caidona, faz uma lipo, ela capitaliza. Você anda na rua, já é diferencial. Se só dá um tratinho aqui, faz o bigode, manteve o padrão. Então é assim, se melhorou o potencial, capitaliza. Se aumentou a vida útil, capitaliza. Um exemplo, a troca de um motor num veículo, a troca, até o CPC explica, a troca de um forno refratário numa indústria de minério, isso dá uma nova vida útil. A troca de uma turbina ou de um motor, de um rotor de uma turbina, dá uma nova vida útil. A manutenção é despesa. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Então já vimos 2 peguinhas de prova, aplicação e origem. Vocês têm alguma dúvida? Não sei se o pessoal pode mandar a dúvida, pode? Não sei se você que está ao vivo está mandando alguma dúvida, grita aí, às vezes a gente escuta, o Renato ele tem esse potencial, ele consegue por via satélite buscar na casa de vocês, se for o caso a dúvida. Já tem dúvida por WhatsApp? Qual é o custo que dá isso? O aluno mandar dúvida por WhatsApp para os professores, é só o Renato Saraiva. É só aqui. E os professores numa felicidade. Eu vi agora aqui na sala os professores respondendo, uma felicidade, porque a pessoa se sente valorizada. Imagina, amanhã eu vou estar na praia, sábado na praia, mas aí o WhatsApp tirando dúvida. Pô, os alunos mandando, os amigos vão dizer, tu é concorrido. Isso é bom demais para o professor. Se tiver alguma dúvida, mande, professor, aluno, mande para o professor. É um prazer. claudiozorzo@yahoo.com.br. Vou chegar em casa agora, já abro o computador e já mando para vocês. É um prazerzaço mesmo, viu? Eu dei essa paradinha para entrar numa coisa que é chatinha, para quem não sabe. Mas é uma coisa que está sendo muito cobrada em prova hoje. É a famosa mais-valia, contabilidade avançada, menos-valia e compra vantajosa. Você sabe o que é isso? Mais-valia, menos-valia e compra vantajosa? Não? Nunca ouviu falar? Então prepare-se. É agora. Bota na tela. Mais-valia, menos-valia e compra vantajosa. Mais-valia é a diferença positiva entre o valor patrimonial e o valor justo de uma empresa. Já vamos ver. Menos-valia é a diferença negativa entre o valor patrimonial e o valor justo. Isso aqui, para quem estudava antigamente, era o famoso ágio e deságio. Então o ágio mudou de nome. O ágio agora ficou rebuscado. O ágio se rebuscou. As coisas mudam de nome. As coisas mudam de nome. Vão evoluindo. O ágio deixou de ser ágio e passou a ser tratado como mais-valia. Olha que coisa linda, que nome mais bonito, como é que é? Poético. Mas nada mais é, meu amigo, que o velho ágio fundamentado economicamente. E o menos-valia, o deságio. A novidade passou pelo goodwill, bota aí. Goodwill é o famoso ágio por expectativa. É a diferença maior entre o valor justo e o valor pago. Olha aqui, valor patrimonial e valor justo, mais-valia. Valor pago, valor justo e valor pago, goodwill. Ágio por expectativa. E compra vantajosa seria o badwill. Eu lembro que no mestrado eu fiz um trabalho, o pessoal riu, os meus colegas, eu falei, professor, isso é um badwill. Mas o meu professor era o cara, professor Lopo. Eu li o trabalho dele, ele falava, é um badwill. Badwill, se existe um bom futuro, existe um mau futuro. O badwill nada mais é que a compra vantajosa. Badwill é feio, ágio é feio, mais-valia, menos-valia. Goodwill, olha, cara, você investia, não, estou investindo no goodwill. Cara, as pessoas compram na hora.
Se você chegar num lugar, não, veja, vamos aplicar no goodwill. Pô, cara, me dá 2 goodwill. Eu quero 2. E essa é visão, melhorar. Goodwill. E o badwill, professor? Como é que é o badwill? Badwill eu não quero. Não, badwill é compra vantajosa. O que é isso? Olha aí. É a diferença menor entre o valor justo e o valor pago. Professor, até agora eu não entendi nada. Vamos ver então. Voltando à MP 627, pela primeira vez uma lei, porque medida provisória tem a força de lei, e ela deve ser apresentada, se eu não me engano, ainda esse ano, até metade do ano vai virar lei. Ele trata o seguinte, ó, o contribuinte que avaliar o investimento pelo valor do patrimônio líquido, que é o famoso método da equivalência patrimonial, por ocasião da aquisição da participação, deve desdobrar o custo da aquisição em mais ou menos valia. Pela primeira vez que nós temos esse termo numa lei. Mais ou menos valia. Antigamente era mais teórico, técnico. Os técnicos tinham isso, traziam dos termos em inglês, porque lá no inglês, no internacional, o IASB tratava de mais valia e menos valia. Mais ou menos valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos, valor justo dos ativos, e o valor que trata o inciso da lei. Esse valor que trata o inciso é o valor patrimonial. Valor patrimonial, que nós já vamos ver por meio de exemplos. Valor patrimonial. Então, olha, pessoal, mais-valia, diferença entre o valor patrimonial e valor justo. Valor justo, vocês sabem, é o valor de mercado. Por exemplo, tá? Vamos pegar isso aqui e dizer que isso aqui é uma máquina. Traz aqui para mim, nessa aqui. Isso aqui é uma máquina. Eu estou usando, eu paguei 1 milhão por essa máquina. O que é essa máquina? Essa máquina ela faz um negócio que ninguém sabe. Vale 1 milhão. Opa, vale 1 milhão. Mas eu estou usando a máquina. E eu já usei, a vida útil dela era 10 anos. Já usei 6 anos. Então ela já depreciou 600 mil. Já depreciou 60%. Você sabe que se ela depreciou 60%, o valor contábil vai ser 1 milhão menos 600 mil. Valor contábil é 400. No entanto, valor contábil é o valor patrimonial, 400. No entanto, no mercado hoje, se eu botar à venda, eu pego 700. Está valendo 400, mas eu pego 700. O valor realizável líquido dela é 700. O valor realizável líquido dela é 700. Esse valor realizável que é o famoso valor justo nesse sentido. É o valor que o mercado me pagaria por ela. Olha aqui, valor patrimonial 400, valor realizável, valor justo 700. Essa diferença é o mais-valia. Como é? Então é isso que é o mais-valia? É isso que é o mais-valia. E o menos-valia? Contabilmente está valendo 400, mas só que é uma porcaria. Perdeu o mercado. Se eu for vender hoje, eu pego 300. Uma coisa que está valendo 400, eu pego 300. Menos valia. Menos valia. Beleza, pessoal? Então, esse que é o mais valia e o menos valia. E no inciso 3º desse artigo, ele diz que o ágio por rentabilidade futura, que é o nosso goodwill, ágio por expectativa. Mas o que eu quero trabalhar com vocês é isso na prática, como está caindo em prova. Vejam aí um exemplo. A sociedade investidora A adquiriu 100% da investida B. Beleza, eu gosto é disso. Eu gosto é de trazer desse jeito. Ó. A empresa A, quem foi meu aluno sabe, objetividade é o nome da teoria claudiana. Aluno, para de encher linguiça. Você tem que aprender a resolver questão de prova. Tem que aprender a resolver questão de prova. Tem que estudar por meio de questão de prova. Está aí uma. A empresa A compra a empresa B. Pagou 800 em dinheiro, 800 mil. Pagou 800 mil. Está aqui assim que você vai resolver na prova. Na data da aquisição, o valor patrimonial da investida B somava 600. B, valor patrimonial, 600 mil. Já temos aqui uma diferença, ó. Valor patrimonial 600. Na mesma data, o saldo contábil do patrimônio líquido justo da investida B era 750. Então, ó, valor justo 750. Temos aqui todas as informações necessárias.
Teoria claudiana não quer que você perca tempo. Só botar isso aqui, ó. Valor patrimonial, 600. Valor justo, 750. Valor pago, 800. Foi isso que aconteceu nessa negociação. Valor patrimonial, valor justo e valor pago. Essa diferença aqui, mais-valia. Essa diferença, goodwill. É isso aí, meus amigos. Só isso? Só isso. Nesse exercício, lógico, né? Nas provas eles complicam um pouquinho mais, pode ter, mas é só isso. A diferença entre o valor patrimonial e o valor justo, mais-valia. A diferença entre o valor justo e o valor pago, goodwill. Lançamento, como é que vai ser o lançamento lá na empresa A? A empresa A vai fazer o seguinte lançamento: debita participação em B pelo valor patrimonial, 600. Debita mais-valia, 150. Debita goodwill, não tem goodwill, né? Vai ser ágio por expectativa, que nós vamos chamar de fundo de comércio adquirido. Adquirido. 50. E credita a forma de pagamento disponível, se for à vista, 800. Isso tudo inicialmente vai lá no ativo não circulante investimento. Nas demonstrações contábeis vai entrar no ativo não circulante investimento. E outra coisa importante, a empresa B que foi comprada não registra nada. A empresa B que foi comprada não registra nada. Por quê? Porque quem ganhou dinheiro foram os sócios. A empresa B vai permanecer com o seu patrimônio. Pessoal, essa que é a tal da mais-valia. Só quero chamar uma atenção aqui, ó. Os valores que tratam os incisos serão registrados em subcontas distintas. Subcontas distintas são essas subcontas que eu coloquei aqui, ó. Mais-valia, goodwill e participação. Então, mais-valia nada mais é que um valor pago a mais, entre o valor patrimonial e o valor justo. Goodwill, fundo de comércio adquirido, a diferença entre o valor justo e o valor pago. Vamos ver a resposta? Com base nas informações fornecidas, pode-se afirmar que a realização da operação gerou compra vantajosa para a investidora de 50? Não. Compra vantajosa é menor. Apuração de um ativo no 600? Não. Mais-valia no valor de 150? 600, 150. É nós. Mais-valia. Questão de prova aí, ó. E a outra questão é essa aqui, ó. A empresa A adquiriu 100% de capital da empresa B. Vamos lá. Outro exemplo. A empresa A adquiriu a empresa B. 100%. Por 1 milhão. Pagou 1 milhão. Beleza. Na data da aquisição, o valor líquido dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos era de 1.200. Então, ó, valor justo era 1.200. Bota aí, valor justo 1.200. Valor justo 1.200. Na mesma data, o saldo contábil do patrimônio líquido da sociedade era de 800. Valor patrimonial 800. Olha aqui. Faça do jeito que eu estou orientando. Se cair isso em prova, você tem que descobrir o valor patrimonial, o valor justo e o valor pago. Essas três informações. Vamos lá. Valor patrimonial, valor justo e valor pago. Sempre ele vai ter que dar esses três valores. Está aqui, valor patrimonial 800. É quanto vale na contabilidade. Valor justo, 1.200. Valor pago, 1 milhão, 1.000. Vejam, aqui começa uma informação nova.
essa diferença foi a menor. Então a empresa está comprando uma outra empresa por um valor menor do que ela vale. Valor justo, não é menor que o valor patrimonial. Menor que o valor justo. Quando o valor pago for menor que o valor justo, essa diferença será chamada de compra vantajosa. Vantajosa. Compra vantajosa. Olha que coisa interessante. E o principal, meus amigos, receita. É considerada uma receita. Compra vantajosa é a diferença entre o valor pago e o valor justo de uma empresa A menor. Se fosse A maior, seria goodwill, fundo de comércio adquirido. A compra vantajosa, ela entrou no lugar do badwill. Antigamente se falava do badwill, mas é compra vantajosa. E outra coisa que você deve guardar é uma receita. Querem ver? Na mesma data, o saldo contábil era de 800. Como resultado dessa combinação de negócios, a sociedade investidora deverá registrar, letra A, um ágio por expectativa de rentabilidade futura de 200? Não, porque não pagou. Uma compra vantajosa de 200 mil? Sim. Em conta do ativo não circulante? Olha o peguinha da ESAF. Não, ESAF, porque eu sei que ela é uma receita. Aqui, ó. Não. Uma compra vantajosa de 200 mil no resultado do período. E você que é um aluno esperto, já deve estar pensando, vai tributar isso, professor? Aí que veio a briga. Os empresários estavam batendo. Como é que eu vou tributar uma compra vantajosa se eu ainda nem ganhei? Eu só deixei de pagar, foi um ganho de capital. Eu deixei de pagar alguma coisa, mas eu não tenho certeza absoluta da sua realização. Aí, pessoal, veio essa orientação na medida provisória 627. Olha aqui, isso é importante. O ganho proveniente de compra vantajosa que corresponde ao excesso do valor justo dos ativos em relação ao custo de aquisição, excesso do valor justo em relação ao custo de aquisição. Aqui está o conceito de compra vantajosa na lei. Excesso do valor justo em relação ao custo de aquisição. Será computado na determinação do lucro real, no período da apuração da alienação ou baixa do investimento. Então, somente será considerado receita para fins de tributação quando a empresa vender ou baixar esse investimento. Tecnicamente, pode manter esse investimento para sempre e não tributar. Isso está em discussão ainda. Essa medida provisória não se transformou em lei. Mas é importante entender isso. Guarde isso, que é uma coisa interessante. Compra vantajosa é o badwill. Goodwill você já sabia. Compra vantajosa é o badwill. Beleza? E outra coisa muito importante nesses minutinhos que hora que passou rápido. Que prazer, quando a gente está feliz, está satisfeito, passa rápido demais. Mas eu tenho que passar rapidinho isso aqui para vocês, porque isso aqui envolve o que você vai trabalhar, que é a desoneração da folha salarial. Você sabe que a folha salarial, ela sofre uma incidência de INSS, de Previdência, não sabe? Ela tem o INSS patronal e o INSS dos funcionários. Você pegava a folha total e sobre essa folha você aplicava 22% patronal e 11% do funcionário, não é isso? A legislação mudou para alguns segmentos. Olha aí, para algumas empresas, o governo está eliminando a atual contribuição previdenciária sobre a folha salarial e adotando uma nova contribuição previdenciária sobre a receita bruta das empresas. A desoneração não é para todas as empresas, apenas aquelas que se enquadram nas atividades econômicas ou que fabricam produtos industriais listados na Lei 12.844, que é o seguinte, nesses segmentos abaixo, a empresa obrigatoriamente terá de pagar a sua contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, o INSS patronal
nessas empresas aí embaixo, patronal, deixará de existir, para ser incidência sobre a receita bruta. Só o patronal. Que tipo de empresa, professor? Normalmente são indústrias de serviço. Por exemplo, empresas do setor de construção civil, empresas do transporte ferroviário, empresas de metroviário, empresas de obras, manutenção e reparação de embarcações, que realizam operações de carga, descarga, armazenagem, transporte rodoviário, ferroviário de cargas, empresas jornalísticas e de radiodifusão, sonora, sons e imagens, que são as rádios e televisões. Essas empresas, a partir de agora, elas vão ter que aplicar uma alíquota sobre a sua receita bruta, em detrimento do INSS patronal. A legislação fez isso para desonerar, mas eu tenho certeza que algumas empresas vão pagar mais. Uma empresa que é prestadora de serviço e tem poucos funcionários, ela vai sofrer mais. Mas o que vale para nós é que existe essa novidade. Olha aí. A substituição da base salarial pelo faturamento se aplica apenas à contribuição patronal, cuidado, paga pelas empresas, equivalente a 20% de suas folhas salariais. Todas as demais contribuições incidentes sobre a folha permanecerão inalteradas, inclusive o FGTS, a contribuição dos proprietários, ou a contribuição dos próprios empregados, desculpa, é só para o INSS patronal. E aí, pessoal, você vai reconhecer da seguinte forma: debita despesa com previdência social, credita a previdência social a pagar. No entanto, a base de cálculo será a receita bruta, que é essa aqui, ó. Antes, importante, se a empresa for abrangida pela mudança, ela continuará recolhendo a contribuição dos seus empregados e as outras contribuições sociais incidentes sobre a folha, da mesma forma que é hoje. Apenas a parcela patronal deixará de ser calculada como proporção dos salários e passará a ser calculada como proporção da receita bruta. A alíquota vai depender do setor em que a empresa atua, ou o produto que ela produza, e da receita bruta para a base de cálculo. A alíquota vai depender do setor. Aqui que está, ó. Da receita bruta para a base de cálculo, serão excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais. Traz aqui para mim. Então, eu vou pegar lá na DRE a receita bruta de vendas, vou retirar descontos incondicionais e devolução ou vendas canceladas. Vejam, vai incidir sobre os tributos. Coisa interessante. Vai incidir sobre os tributos, vai dar confusão. E o governo decidiu adotar duas alíquotas. A de 1% para as empresas que produzem determinados produtos industriais de ação e comunicação e 2% para as empresas do setor de serviço, como do ramo hoteleiro, call center, design house, casas de design, que prestam serviço de tecnologia de informações e tecnologia de informação e comunicação. Então, meus amigos, o que é importante? Há a desoneração da folha. Se a banca cobrar, que eu creio que deve cobrar, porque é no que vocês vão trabalhar, é algum segmento só, não são todas as empresas. E essas empresas que são beneficiadas dessa desoneração, não mais recolherão o INSS patronal com base na folha. Lembra? Você pegava a folha e tirava os 20%, mas sim com base na receita bruta de vendas. Para nós terminarmos, olha a questão. Atualmente, algumas entidades deverão calcular a contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, e não mais sobre o total da folha de pagamento. A referida contribuição deverá ser lançada na DRE como? Olha que coisa interessante. Onde que eu vou lançar, então, essa contribuição? Na DRE. Outras despesas operacionais? Não. Despesas gerais? Não. Dedução da receita bruta? Sim. INSS a pagar? Não. Contribuição previdenciária a recolher? Contribuição previdenciária a recolher é a contrapartida no passivo. Lá no passivo.
vai como dedução da receita bruta. O lançamento é debita despesas previdenciárias e credita contribuição previdenciária a recolher. A recolher. A recolher. Beleza, meus amigos? Esta é a nova contribuição societária. Ou societária não, previdenciária. É com base no faturamento bruto. Você vai pegar o faturamento, a receita bruta de vendas, vai deduzir os descontos concedidos, a devolução ou venda cancelada, aplica a alíquota. A alíquota pode ser de 1% ou de 2%, dependendo do segmento. Eu não adentrei a lei como um todo, porque isso pode acabar impactando, né? No estudo, você tem que buscar toda essa legislação. Eu creio que a ISAF, se cobrar, vai cobrar essa compreensão semelhante a essa questão. Atualmente, alguns segmentos não pagam mais o INSS patronal. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, o tanto quanto eu gostei. Quero receber os e-mails, as dúvidas de vocês, e tenham certeza, a contabilidade é uma ciência muito linda. Ela é mal interpretada. As pessoas não gostam mais de raciocinar. A contabilidade, ela exige um pouco de raciocínio, mas é um raciocínio gostoso. Que quando você quebrar esse invólucro do desconhecimento, você vai se apaixonar por essa matéria da mesma forma que eu me apaixono. Eu estudo essa matéria há quase 20 anos, e cada vez mais eu vejo a sua beleza. Curta ela, aproveite as aulas do Renato Saraiva. Um abraço, meus amigos.